Tema 14. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. Memória. Pontos a meditar. 1. O caminho para chegar a Deus. Piedade e doutrina. 2. Autoridade de São Tomás. Necessidade de formação. 3. A doutrina. Alimento da piedade. Nasceu por volta de 1225, no castelo de Roccasecca, perto de Monte Cassino, na Itália. Estudou primeiro na abadia beneditina desse lugar e depois em Nápoles. Aos 20 anos, entrou na ordem dos pregadores, apesar da forte oposição familiar. Foi mestre de filosofia e teologia em Roma, Nápoles, Viterbo e principalmente em Colônia e Paris. Partindo da filosofia de Aristóteles, da teologia de Santo Agostinho e da Sagrada Escritura, elaborou uma síntese teológica abrangente. A sua grande piedade transparece de modo especial nos seus sermões e no ofício que compôs para a festa do Corpus Christi. Desde a sua morte, o magistério da Igreja adotou a sua doutrina por estar mais conforme que nenhuma outra com as verdades reveladas, os ensinamentos dos santos padres e a reta razão. A sua autoridade doutrinal é reconhecida universalmente. Morreu perto de Terracina no dia 7 de março de 1274, quando se dirigia para o Concílio de Lyon. A sua festa celebra-se no dia em que o seu corpo foi trasladado para Toulouse, no ano de 1639. Foi canonizado e declarado doutor da Igreja em 1323. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No meio da igreja, o Senhor colocou a palavra nos seus lábios, deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência, revestiu-o de glória. Quando São Tomás tinha ainda poucos anos de idade, costumava perguntar reiteradamente ao seu mestre de Monte Cassino: quem é Deus? Explicai-me o que é Deus. E rapidamente compreendeu que, para conhecer o Senhor, não bastam os mestres e os livros. É necessário, além disso, que a alma o procure de verdade e se entregue a Ele com um coração puro, humilde e mediante uma intensa oração. Em São Tomás, juntaram-se em íntima união a doutrina e a piedade. Nunca começou a escrever ou a ensinar sem antes se ter confiado à ação do Espírito Santo. No período em que concentrou em estudar e expor o sacramento da Eucaristia, costumava descer à capela e permanecer várias horas diante do sacrário. Dotado de um talento prodigioso, São Tomás levou a cabo a síntese teológica mais admirável de todos os tempos. A sua vida, relativamente curta, faleceu aos 49 anos de idade, foi uma busca profunda e apaixonada do conhecimento de Deus, do homem e do mundo à luz da revelação divina. O saber antigo dos autores pagãos e dos santos padres proporcionou-lhe elementos para levar a cabo uma síntese harmoniosa da razão e da fé que foi proposta muitas vezes pelo magistério da Igreja como modelo de fidelidade à Igreja e às exigências de um são raciocínio.
São Tomás é exemplo de humildade e de pureza de intenção no trabalho. Um dia, estando em oração, ouviu a voz de Jesus crucificado que lhe dizia: Escreveste bem sobre mim, Tomás. Que recompensa queres pelo teu trabalho? E ele respondeu: Senhor, nada, senão vós mesmo. Era mais uma manifestação da sua sabedoria e santidade, que nos mostra o que devemos pedir e desejar por cima de todas as coisas. Com seu extraordinário talento e sabedoria, sempre teve consciência da pequenez da sua obra ante a imensidade do seu Deus. Um dia em que tinha celebrado a Santa Missa com particular recolhimento, decidiu não voltar a escrever. E quando os seus colaboradores lhe perguntaram por que resolvera suspender o seu trabalho, o santo respondeu: Depois do que Deus se dignou revelar-me no dia de São Nicolau, parece-me palha tudo o que escrevi na minha vida, e por isso não posso escrever mais. E deixou inacabada sua obra magna, a Suma Teológica. Deus é sempre mais do que aquilo que pode pensar a inteligência humana mais poderosa, ou do que pode desejar o coração humano mais sedento. O doutor Angélico ensina-nos como devemos procurar a Deus, com a inteligência desenvolvida mediante uma profunda formação e com uma vida de amor e de oração. Dois. O magistério da Igreja recomendou vivamente a doutrina de São Tomás como guia dos estudos e da pesquisa teológica. A Igreja fez sua essa doutrina, por ser a mais conforme com as verdades reveladas, com o ensinamento dos santos padres e a razão natural. E o Concílio Vaticano II recomenda que se aprofunde nos mistérios da fé e se descubra a sua mútua conexão sob o magistério de São Tomás. Os princípios de São Tomás são faróis que projetam luz sobre os problemas mais importantes da filosofia e permitem entender melhor a fé no nosso tempo. A festa de São Tomás recorda-nos, pois, a necessidade de uma sólida formação doutrinal religiosa, alicerce indispensável na nossa fé e de uma vida plenamente cristã. Só assim, meditando e estudando os pontos capitais da doutrina católica, é que estaremos ao abrigo dos estados de ânimo e do sentimento que pode ser frágil e mutável. Só assim poderemos enriquecer a nossa vida cristã e enfrentar melhor essa onda de ignorância religiosa que varre o mundo em todos os níveis. Num tempo como o nosso, em que proliferam os erros doutrinais, o sincretismo, as religiosidades vagas, servidos por meios de comunicação igualmente desorientados e à busca do exótico, é necessário dizer com fé ardente e reparadora: creio em tudo o que Deus revelou, mas esta fé implica o compromisso de não desleixar o estudo para alcançarmos uma melhor e mais profunda compreensão dos mistérios divinos. Caso contrário, não daríamos importância àquilo que Deus, no seu infinito amor, quis revelar-nos para que pudéssemos crescer na fé, na esperança e na caridade. Vale a pena repetir uma citação de um autor dos nossos dias que fazíamos noutro destes volumes de meditações. Não sei quantas vezes me disseram, escreve esse autor, que um ancião irlandês que só sabia rezar o terço pode ser mais santo do que eu com todos os meus estudos. É muito possível que seja assim, e para o seu próprio bem, espero que seja assim. No entanto, se o único motivo para fazer tal afirmação é o de que sabe menos teologia do que eu, esse motivo não me convence, nem a mim nem a ele.
Não o convence, porque todos os anciãos irlandeses devotos do terço e do Santíssimo Sacramento que conheci, e muitos dos meus antepassados o foram, estavam desejosos de conhecer mais a fundo a sua fé. Não me convence porque, se é evidente que um homem ignorante pode ser virtuoso, é igualmente evidente que a ignorância não é uma virtude. Houve mártires que não foram capazes de anunciar corretamente a doutrina da Igreja, e o martírio é a maior prova do amor. No entanto, se tivessem conhecido mais a Deus, o seu amor teria sido maior. Santa Teresa de Jesus dizia que a quem mais conhece a Deus, a esse se lhe tornam mais fáceis as obras. Sim, um homem ou uma mulher com fome de conhecer a fundo a sua fé interpreta com uma visão mais penetrante os acontecimentos, santifica melhor os seus afazeres, as suas obras, e encontra sentido para a dor que, mais cedo ou mais tarde, atinge todas as vidas. Três. A formação doutrinal leva-nos a uma piedade profunda, manifestada quase sempre de modo simples. No manuscrito da Suma contra os Gentios de São Tomás, encontram-se, por exemplo, trechos da Ave Maria espalhados pelas margens como jaculatórias que ajudavam o santo a manter o coração inflamado. E quando queria experimentar a caneta, fazia-o escrevendo essas ou outras jaculatórias. Todos os escritos e ensinamentos orais do doutor Angélico levam a amar mais a Deus, com maior profundidade e maior ternura. É dele esta sentença, da mesma maneira que quem possuísse um livro em que estivesse contida toda a ciência, só procuraria conhecer esse livro. Assim, cada um de nós só deve procurar Cristo, porque nele, como diz São Paulo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Toda a doutrina que aprendemos deve levar-nos a amar Jesus, a desejar servi-lo com maior prontidão e alegria. Piedade de criança e doutrina de teólogos, costumava insistir o bem-aventurado José Maria Escrivá, porque a fé é firme, apoiada em sólidos princípios doutrinais, manifesta-se frequentemente numa vida cheia de simplicidade, em que nos sentimos pequenos diante de Deus e nos atrevemos a manifestar-lhe o nosso amor através de coisas muito pequenas, detalhes que ele abençoa e acolhe com um sorriso, como faz um pai com o seu filho. O amor, ensinou São Tomás, leva ao conhecimento da verdade e, por sua vez, todo conhecimento tem a caridade por fim. O conhecimento de Deus deve levar-nos a dirigir-lhe frequentes atos de amor, sem fórmulas fixas, a conversar com ele espontaneamente e sem medo. Enquanto a mente se fixa no pequeno dever de cada momento, o coração está em Deus, recebendo o suave impulso da graça que a faz tender para o Pai, no Filho e pelo Espírito Santo. Uma formação doutrinal mais profunda leva a procurar o trato íntimo com a Santíssima Humanidade do Senhor, com a Virgem Mãe de Deus e Mãe Nossa, com São José, nosso Pai e Senhor, com os anjos da guarda, com as benditas almas do purgatório. As verdades da fé, que para muitos são meros enunciados, passam a partir daí a ganhar vida, tornam-se fonte de pensamentos eficazes, de afetos que movem o coração à confiança em Deus, à pureza do corpo e da alma, ao atrevimento incansável na ação apostólica. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.